Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma excelente segunda-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, né? Estamos aí apenas uma rodada do término do Campeonato Paulista. O São Paulo finalmente está na zona de classificação. O tricolor só depende de si agora para avançar para a próxima fase. Para quem já foi a primeira equipe fora da zona do rebaixamento por 2 rodadas seguidas, agora está na zona de classificação. É obviamente um momento diferente. São Paulo vem de momentos aí de vitórias e tudo mais. Conseguimos uma virada realmente impressionante contra a equipe do Primavera. Se passou por sufoco, se não passou, se era merecido ou não, isso aí é outra questão, né? Mas os 3 pontos foram importantíssimos. Agora a última rodada será no próximo domingo, fora de casa, contra a já rebaixada Ponte Preta, né, rapaziada? Então, tinha-se, né, uma expectativa aí, né, sobre a Ponte Preta, que somou apenas 1 ponto em 7 partidas e vai jogar em casa o último jogo, né, contra o São Paulo, mas já rebaixada e já última colocada, né? Mesmo se a Ponte Preta venceu o São Paulo, não ultrapassa a equipe que está à frente, né? Então a Ponte Preta já não tem mais o que lutar aí no campeonato. E é sinceramente esses times que eu tenho medo, né? O São Paulo gosta de ressuscitar os outros, mas com certeza será uma partida importante pra gente. Como eu disse, a gente depende só de nós mesmos para avançar para a próxima fase. Uma vitória pode inclusive melhorar a classificação do São Paulo. Lembrando que para o mata-mata não será sorteio, tá bom, galera? O primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim sucessivamente. Então, se acabasse agora, o São Paulo encararia a equipe do Novo Horizontino na casa deles aí a partida decisiva, tá bom? Então, só para vocês irem se acostumando. Então, uma vitória pode colocar o São Paulo ali em sétimo, até quem sabe em sexto ali, avançando dependendo dos resultados. Uma derrota, obviamente, pode eliminar o São Paulo. Um empate não garante a gente, tá bom, galera? Porque muita gente pode perguntar, o empate garante o São Paulo na próxima fase? A vitória sim, mas o empate não garante. São Paulo ainda pode ser ultrapassado por Santos, pelo próprio Capivariano, que também tem os mesmos 10 pontos que a gente. Então, durante a semana a gente vai falar muito sobre o Campeonato Paulista, mas antes, na próxima quarta-feira, conhecido também como depois de amanhã, tem duelo pelo Campeonato Brasileiro. Tem São Paulo e Grêmio. São Paulo começou bem o Brasileirão, né? Venceu a equipe do Flamengo, depois acabou empatando com o Santos. Já o Grêmio vem de uma goleada em cima da equipe do Botafogo, né? O Grêmio venceu por 5-3 em um grande duelo aí nesse último meio de semana contra a equipe do Botafogo. Foi um duelo realmente assim surpreendente, né? Então a gente vai encarar uma equipe que realmente é muito difícil, né? Muito difícil jogar contra o Grêmio. Então vai ser um confronto muito importante. Galera, a notícia do dia é a seguinte: 2 equipes do futebol europeu demonstraram interesse na contratação do Pedro Ferreira, meio-campista que foi camisa 10 do São Paulo, finalista da Copinha e que chegou ao profissional e está jogando, na minha opinião, sempre que tem os minutos, muito bem, né? Ele deu uma assistência absurda contra a equipe da Portuguesa, contra o Primavera, ele acabou entrando ali nos minutos finais. É um garoto que a gente pode utilizar mais, na minha visão. Apenas 18 anos de idade, e o Ajax e também o Fenerbahçe demonstraram interesse na contratação do meia. O Ajax já é famoso, né, pelas contratações que sempre faz com os jovens jogadores da equipe do São Paulo, e o Fenerbahçe, uma das grandes equipes, né, se você pode até considerar o maior time da Turquia, né? Então essas equipes já começaram a ficar de olho no nosso jovem garoto, e eu, como eu falei para vocês, eu acho que ele pode ter sim mais minutos em campo. É uma característica que a gente não tem. Se a gente for pegar os meio-campistas hoje de São Paulo, mesmo que o Danielzinho esteja numa boa fase, o Marcos Antônio também esteja numa boa fase, aí você pega Pablo Maia, Negruti, Bobadilha, muitos desses jogadores que jogam aí regularmente, eles não têm a característica do Pedro Ferreira, né? Que é uma característica de armação de fato de jogadas. Todos esses jogadores são um pouquinho mais defensivos ali na marcação, vem um pouquinho mais de trás. O Pedro Ferreira não, ele é o clássico camisa 10, não à toa, né? Tava com a 10 na Copinha, né? Então, eu sinceramente acho que o São Paulo não deveria vender agora, e se for para vender, vende por muito, né? Eu não aceito nada pela característica que o garoto tem, pelo futebol que ele apresentou, pela multa que foi renovada recentemente. Eu acho que 30 milhões de euros para começar a conversa para o garoto de 18 anos, para começar a conversa. E se falar assim, a gente precisa de dinheiro agora, 30 milhões, e essa diretoria nova já tem o meu ponto positivo aqui, porque os caras
parecem que pelo menos negociar agora eles vão saber, porque o Flamengo estava interessado aí no Marcos Antônio. Beleza, Flamengo, tá interessado? Não tem nenhum problema, né? Todos os clubes estão sujeitos a que outros clubes estejam de olho em seus jogadores, mas paga o que a gente quer. A gente vai pedir 25 milhões de euros. Não adianta você oferecer 8, 10, 11, 12. O que a gente está pedindo é 25 milhões. Não tem para pagar? Sinto muito. Foi isso que a diretoria do São Paulo fez com o Flamengo. Só que aí teve uma outra conversa que a gente vai falar agora para vocês, que é a prioridade de compra. O que é essa prioridade de compra que o Flamengo adquiriu em relação ao Marcos Antônio? Sempre que chegar uma proposta ao São Paulo, não é que o Flamengo assim é obrigatório comprar o Marcos Antônio daqui a alguns meses. Sempre que chegar uma proposta para o São Paulo sobre o Marcos Antônio, o São Paulo tem que comunicar o Flamengo para que o Flamengo pelo menos iguale essa proposta. Se os valores forem o mesmo, o Flamengo aí sim terá a prioridade de compra. Então vamos supor, chegou aí nessa próxima janela uma proposta de 20 milhões de euros, sei lá, de qualquer equipe aí do futebol europeu. O São Paulo tem que obrigatoriamente comunicar ao Flamengo: olha, temos essa proposta aqui, você se interessa nesses valores, você cobre esse valor, você empata esse valor. Então essa é a obrigatoriedade de compra que o Flamengo adquiriu sobre o Marcos Antônio, volante do São Paulo, que para mim está jogando muito. E eu vou ter que ser justo agora, porque no começo do ano critiquei bastante a contratação do Danielzinho, falei e tudo mais, mas ele está jogando uma bola absurda. Já deu uma assistência no clássico contra o Corinthians, né, pro gol do Tapia de cabeça. Deu assistência no último jogo, que eu vi pouca gente falando, apesar de ter sido um lance maravilhoso, né? A bola chegou, o Lucas Ramon, que estava estreando, se esforçou demais. Ele chegou e só rolou a bola pro Lucas Moura chegar de frente, batendo pro gol. Então o Danielzinho, na minha opinião, tá jogando muita bola e tá merecendo essa titularidade que ele adquiriu no São Paulo. Eu critiquei, né, porque eu falei, pô, o jogador com mais de 30 anos de idade aí, chegou de graça e tudo mais, já vai ganhando a titularidade, né? Eu acho que a gente poderia olhar para alguns outros jogadores da base e tudo mais, mas o Danielzinho tá representando, tá jogando bem, jogador vem sendo importante, jogador vem sendo um pilar ali no meio de campo, né? Eu sinceramente acho, né, que ele é um jogador assim que ele pode ainda evoluir bastante, né? Mas é um jogador que calou minha boca pelo menos neste início, né? Neste início ele tá jogando muita bola ali ao lado do Marcos Antônio. Essa é a minha visão sobre o Danielzinho. Então a gente tem que ser justo. Criticamos no começo do ano, então a gente tem que ser justo agora, porque tá jogando muita bola nesse meio campo do São Paulo. É um jogador que faz o simples, né? Faz o fácil. A bola chega, ele toca de lado, faz um lançamento, acha espaço, chega para finalizar, igual ele já chegou, já fez gol, por exemplo, contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Gol da vitória, gol importantíssimo, já deu assistências importantes, como a gente falou, num clássico contra o Tapia, agora no gol de empate contra a equipe do Primavera, que logo em sequência o São Paulo veio a virar o jogo. Então é um jogador muito bom, principalmente, que a gente fala pouco também, na recuperação de bolas. Ele foi inclusive no Campeonato Brasileiro de 2025 o jogador que mais recuperou a posse de bola para a sua equipe, né? E ele vem se mostrando importante também neste fator, nesses primeiros jogos com a equipe do São Paulo. Então, para mim, o Crespo ganhou uma sobrevida com essa vitória. Eu já estava vendo muita gente criticando, o jogo não tinha nem terminado, né? O Primavera estava ganhando de 1-0, já vi muita gente criticando. Então, essa vitória de virada deu uma sobrevida para o Crespo. Outro jogo, outra vitória em sequência, né? Nos últimos 3 jogos no Morumbi, 3 vitórias, 4 jogos, 3 vitórias, um empate contra a equipe do Santos, resultados importantes. Agora a gente vai encarar a forte equipe do Grêmio, a gente está aí muito próximo de uma classificação para a próxima fase, com todo respeito à Ponte Preta, mas eu acho que o São Paulo tem que sair vitorioso lá do estádio Moisés Lucarelli na próxima rodada. Os próximos 2 jogos serão 2 viagens, né? Então isso pode ser importante também. Já vai se acostumando com a ideia de a gente ter um elenco diferente, né? Porque, primeiramente, os jogadores do São Paulo, os principais jogadores do São Paulo, eles estão aí com mais de 30 anos, né, galera? Se a gente pegar o Caleri tem mais de 30, o Luciano tem mais de 30, o Lucas tem mais de 30, o próprio Danielzinho que a gente falou agora tem mais de 30, o Lucas Ramon que estreou tem mais de 30, e Arboleda, Rafael. Então, é um elenco que não dá para jogar 100% dos jogos. Então, vai ter que, algumas vezes, o Crespo mesclar. Então, se você analisar um elenco que é misto, um elenco que é reserva para aquela partida, é justamente por conta disso. E ainda mais, alguns jogadores estão voltando de lesão. O Caleri ficou o ano de 2025 inteiro praticamente parado. Lucas Moura, mesma coisa. Então, vai ter que mesclar. Não dá pra gente manter os 11 titulares em todas as partidas. Beleza, rapaziada? Então, para vocês se acostumando a isso contra o Grêmio ou então contra a Ponte Preta, o São Paulo entrar em campo com uma equipe diferente do que a gente imagina. Pô, por que o Luciano não vai jogar? Por que o Caleri, o Lucas não vai jogar?
Então vai ter essa mescla aí para esses próximos jogos, obviamente pensando em ter todos os jogadores 100%, diferente do que foi ano passado, onde o São Paulo tinha 15 desfalques por jogo. Era algo realmente, de fato, inimaginável, né, galera? Então, o vídeo vai se encerrando, mas não esquece de dar uma moralzinha pra gente, deixa aí seu like, deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Aqui em São Paulo chove demais, né? Deixa aí nos comentários se onde você está me assistindo tá chovendo, tá calor, tá frio. Então, a gente volta amanhã com muito mais novidades. Fique com Deus, grande abraço, valeu!